Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre vocação hereditária. Sem perder tempo, vamos dividir a tela. Estou aqui com o Código Civil aberto. A tela está sendo dividida. Bora lá. E nós vamos falar sobre vocação hereditária. Na verdade, quando nós falamos de vocação hereditária, nós queremos falar quem são os legitimados para a sucessão em geral. E nos nossos primeiros vídeos, nas nossas primeiras aulas, nós falamos que quando se fala de legitimação, nós temos de sucessão uma sucessão legítima e nós também temos uma sucessão testamentária. Que coisa legal. Ou por sua condição por legítima, ou por manifestação de vontade do decujus, do testador, a parte pode ser legitimada para poder suceder. Olha o que é que fala ali o artigo 1798 do Código Civil. O Código Civil está aberto. Vou minimizar aqui. Artigo 1798. Olha quanta informação a gente vai tirar do artigo 1798. Fala lá, o Código Civil. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, aqui agora a gente está diante de algumas informações. A primeira é que você só fala de sucessão e o lapso temporal é a abertura da sucessão. Ou seja, é o evento morte. Perfeito? Agora, antes dessa estrutura final, presente no artigo 1798, nós temos duas informações que remetem lá para o início do Código Civil. Porque nós sabemos que a teoria adotada no Código Civil é a teoria natalista moderada. Nós temos duas teorias, uma teoria natalista e outra teoria concepcionista. Significa dizer que o sujeito só adquire personalidade pela teoria natalista a partir do momento que nasce com vida e, para o direito civil, nascer com vida é respirar. E, por outro lado, nós temos uma teoria chamada concepcionista. Significa dizer que o sujeito ele já adquire personalidade jurídica, já adquire capacidade de direito a partir do momento da sua concepção. No Brasil, nós adotamos a teoria natalista moderada. Por quê? Porque nós resguardamos também os direitos do nascituro. E essa teoria está prevista também no artigo 1798. Então, é muito interessante a gente pensar, a primeira observação, lendo o artigo 1998, é que, no que se refere à sucessão, à legitimação, a partir do momento da sucessão, quem já nasceu e quem já foi concebido tem direito a suceder. Perfeito? Então, anote isso. A partir do momento da abertura da sucessão, a partir do momento morte, quem nasceu e quem foi concebido já é considerado legitimado. Então, vamos pensar aqui em algumas situações. O sujeito falece, deixa 3 filhos com a idade respectiva de 1, 2 e 3 anos. Os 3 já são nascidos, portanto, legitimados. Perfeito? Sucessão legítima. São herdeiros. Agora, digamos que o sujeito, ele tinha um nascituro, deixou um filho ainda não nascido ainda, só foi concebido, está ali com 8 meses de gestação, 9 meses a mãe está de gestação, e deixou mais outros 2 filhos. Pelo artigo 1798, você já sabe que são considerados legitimados os nascidos e também o concebido na data da abertura da sucessão. Então, aquele nascituro também é considerado legitimado. Agora, é lógico, nós temos aqui uma condição. Porque a teoria adotada, eu disse, é a teoria natalista moderada. Então, significa dizer que, apesar de ser considerado legitimado, ele só terá direito a ser considerado herdeiro se nascer com vida. Perfeito?
quantas informações de um único artigo. Então, eu vou botar aqui só essa observação para a gente reduzir a minha fala. A gente tem que diferenciar aqui os nascidos dos concebidos. Nascer e ser concebido são conceitos completamente diferentes. Nós estamos falando aqui de vocação hereditária. Significa dizer e pensarmos quem é que pode ser e quem é legitimado a poder herdar, a poder compor a sucessão. E aqui vem uma outra observação, que quando eu falo de legitimação para suceder, não significa dizer, eu vou botar isso, legitimação para suceder é diferente de legitimação processual em matéria de sucessão. Porque quando eu penso em legitimação processual, nós estamos pensando em quem é que pode representar o espólio. Perfeito? Então, quando eu penso em legitimação processual, nós estamos pensando, é diferente de uma legitimação em matéria sucessória, porque legitimação processual em matéria de sucessão significa dizer quem pode representar o espólio. E nós já vimos quem pode e quem não pode. Aliás, quem pode ser nomeado enquanto inventariante, por exemplo. E aí nós teríamos uma legitimação processual. É o sujeito que vai estar conduzindo, representando, se comunicando com o juízo, se comunicando com o juiz, colocando qual é o passivo, qual é o ativo do indivíduo para que possa ser feita a partilha de maneira correta. Portanto, representação processual, legitimação processual. Não se confunde com o que estamos falando aqui, pois estamos falando de vocação hereditária, ou seja, quem é e pode ser considerado legitimado em uma sucessão geral. Agora, olha que coisa interessante aqui agora. Agora a gente vai começar a destrinchar a nossa fala. Porque nós falamos aqui, no que se refere à legitimação, essa legitimação pode ser formulada por uma sucessão legítima ou por uma sucessão testamentária. No que se refere à sucessão testamentária, o artigo 1799, do Código Civil, ainda falam de outras modalidades de sucessão testamentária. Quem é que pode ainda compor a sucessão testamentária? Porque nós já vimos em momento anterior que existe uma vedação. O sujeito ele pode dispor de parte do seu patrimônio em testamento, ou seja, ele pode formular sua manifestação de vontade, ele tem liberdade, mas essa liberdade é limitada em 50% do seu patrimônio, isso a gente já viu em momentos anteriores. Agora, quem é que pode ainda ser legitimado, além dessa liberdade que o sujeito tem para poder formular e manifestar a sua vontade da maneira que queira? O artigo 1799 traz outras pessoas que ainda podem ser legitimados a suceder de maneira testamentária. Bora colacionar aqui o artigo 1799, Código Civil está aberto, bora voltar para o Código Civil. Quanta coisa a gente vai falar aqui hoje. Artigo 1799, bora botar aqui o artigo 1799 e fala lá. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Então, bora ver ainda quem pode ser chamado. Olha que coisa legal. Os filhos não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão. Aqui, a gente vai voltar para esse inciso. A gente vai dissecar todos os incisos do artigo 1799. Ainda podem compor a sucessão testamentária as pessoas jurídicas e as fundações, fala lá, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação. Então, focando aqui no inciso 1, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que quando o Código Civil, quando o legislador fala os filhos ainda não concebidos, a gente está construindo uma regra diferente daquilo que eu falei há uns 5 minutos atrás. Porque eu falei aqui, quando nós lemos o artigo 1798, que são legitimados as pessoas nascidas e concebidas na data da abertura da sucessão. Essa é, e a gente vai colocar aqui,
em caixa alta a regra. Perfeito? Nasceu e foi concebido na abertura da sucessão, já pode ser legitimado. Já é considerado legitimado, inclusive. Agora, nós temos exceção à regra. Os filhos não concebidos, indicados em testamento, podem também ser legitimados. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu falei para vocês que o sujeito concebido, ele é considerado nascituro. Deixa eu tirar aqui da caixa alta. Nascituro. Agora, o nascituro é diferente da prole eventual. Prole eventual é diferente de nascituro. Entenda, nascituro é um indivíduo que já foi concebido, ele só não nasceu. A prole eventual se refere a um sujeito que ainda não foi concebido. O sujeito não foi concebido ainda. Ele só existe, na verdade, a possibilidade dele vir a ser concebido. Então, olha que coisa interessante nós estamos percebendo aqui. O artigo 1799 permite que sujeitos possam ser legitimados, ainda que não concebidos. Mesmo que não concebidos, determinados indivíduos podem sim ser considerados legitimados. Sob qual prazo? O prazo que nós temos aqui também é um prazo legal. Aqui a gente vai colocar aqui que o prazo dado pelo Código Civil é o prazo de 2 anos. Então, em testamento, hipoteticamente, vamos trabalhar aqui com exemplo, eu posso dispor de metade do meu patrimônio e colocar, isso se eu não tenho herdeiros, né, legítimos necessários, mas se eu não tenho, eu posso dispor de parcela do meu patrimônio ou na integralidade do meu patrimônio para um filho ou para um eventual filho de alguém que eu goste. Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma afeição por Iveran, aluno de direito sucessório. E no meu testamento, eu coloco enquanto beneficiário um filho de Iveran, que ainda não nasceu, eu coloco enquanto beneficiário. O prazo decadencial que tem para que possa ter efeito e eficácia essa manifestação de vontade é de 2 anos. Perfeito? Prazo de 2 anos, prazo decadencial, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com outras situações, porventura, se porventura o filho não nascer, para onde vai esse patrimônio? E a gente vai pensar isso. Agora, é interessante a gente pensar que a hipótese do inciso 1 se refere à prole eventual. Significa dizer que é o sujeito que ainda não foi concebido, mas existe a possibilidade de ser concebido. Então, aqui vem algumas observações. Qual é a primeira observação? Perceba, quem é que vai cuidar do patrimônio quando nós estivermos diante da prole eventual? Na verdade, nessa situação aqui, o sujeito já pode e já é considerado legitimado, o patrimônio vai ser cuidado, vai ser protegido, vai ser administrado por um curador. Então, será um curador que vai proteger, administrar, cuidar desse patrimônio. E esse curador, ele vai ser indicado por juiz. Esse curador é indicado por juiz e ele vai administrar o patrimônio até que essa prole eventual, até que esse indivíduo tenha nascido. Perfeito? E quais são os poderes? Bora descer aqui. Quais são os poderes do curador? É interessante a gente poder reduzir isso, que os poderes do curador são os mesmos do curador do incapaz. Aqui será um sujeito administrando patrimônio, zelando pelos interesses de um incapaz. Então, os poderes serão os mesmos, os poderes serão os idênticos àqueles da representação do incapaz, seja absolutamente incapaz, seja relativamente incapaz. Uma coisa que eu já disse aqui, mas que a gente deve enaltecer, que quando nós falamos
de prole eventual, nós estamos aqui diante de uma condição. E nós já falamos também anteriormente, e nós já vimos em outras disciplinas de direito civil, uma condição é um requisito de eficácia de negócio jurídico. Não é obrigatório, mas é possível. Quando for possível, deve ser cumprido aquela condição. É uma condição chamada do direito civil de condição suspensiva. Significa dizer que se não for concebido, não vai produzir efeito, não teremos eficácia. Perfeito? Aqui eu falei do prazo de 2 anos, mas é bacana a gente botar aqui o artigo 1800. Estamos trabalhando com o artigo 1799, com calma, com muita tranquilidade, tá bom? Bora lá, o artigo 1800. Olha que coisa legal, porque o artigo 1800 vem falar de parte do que nós já dissemos aqui. Olha o que é que fala aqui o artigo 1800. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, é esse que nós estamos falando, da prole eventual, os bens da herança serão confiados após a liquidação ou a partida a curador nomeado por juiz. Essa observação você já colocou no seu caderno. Olha que coisa legal. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava por herdeiro e sucessivamente a pessoa indicada ao artigo 1775. Aqui nós voltamos à questão do direito de família, significa dizer que, digamos que o sujeito morreu, quem vai ser o curador dele vai ser o seu herdeiro, será sua mãe, será o seu pai, perfeito? O artigo 2º já fala de outra observação que nós já dissemos aqui também, tá? As regras no que se refere à incapacidade. Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeados, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. Então, bora copiar aqui, ó, porque essas anotações também ficarão para você. Quais são os poderes? Fala lá o parágrafo 2º do artigo 1800. Olha que coisa legal. E aqui vem o prazo de 2 anos. Se decorrido nos 2 anos após a abertura da sucessão, isso daqui é muito importante, vou botar até em vermelho, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Aqui agora, vale aqui várias observações. A primeira, quanta coisa a gente tem que falar, nós só estamos falando de legitimação no caso de sucessão testamentária, trabalhando ainda com o inciso 1º do artigo 1799. A primeira observação é o seguinte: nós trabalhamos aqui com um prazo de 2 anos, nós já falamos aqui, mas eu preciso falar para você que o prazo é decadencial. Significa dizer, isso aqui eu estou trabalhando, tá? Com a doutrina majoritária. Se você for para Maria Helena Diniz, se você for para Venosa, se você for para Caio Mário, você vai ver construções diferentes, tá? Mas majoritariamente a doutrina entende o seguinte: o prazo não pode ser dilatado. Isso é o que fala a doutrina majoritária, porque nós temos correntes que trabalham de maneira contrária. Significa dizer que, em função, em decorrência de segurança jurídica, se porventura souber a concepção tempo posterior, o sujeito pode até ser considerado enquanto filho. Vou botar essa observação daqui a pouco. Mas não vai poder herdar, tá? Isso é o que fala a doutrina majoritária hoje. É bacana também falar que eu vou trabalhar aqui e vou conjecturar algumas situações, tá? Porque eu ainda não falei de embrião. Olha que coisa interessante. A gente pode complicar. No direito, tudo pode ser complicado. Mas é interessante a gente pensar que para uma doutrina majoritária, em razão, vou até botar o fundamento de segurança jurídica, esse prazo não pode ser dilatado. Isso é muito importante, tá bom? E o fundamento é segurança jurídica. Perfeito? Porque senão isso traria uma instabilidade. Imagine, a parte formula um testamento, coloca um sujeito ainda não concebido enquanto legitimado, passam-se 10 anos, já houve a partilha, já está havendo a utilização do patrimônio por
outras partes, surge um sujeito, isso traria uma insegurança jurídica enorme. Então, a doutrina majoritária entende que isso não é possível. Tá bom? Agora, olha que coisa interessante a gente vai trabalhar aqui ainda, trabalhando com prole eventual ainda. Olha quantas observações. É interessante a gente pensar, e nos meus exemplos, eu trabalhei com prole eventual, advinda de elos consanguíneos. Mas será que o conceito e a noção de prole eventual também abarca o elo afetivo? Olha que coisa interessante. Prole eventual também pode advir de elos afetivos. Exemplo, bora colocar aqui um exemplo. Adoção. O sujeito não tem elo consanguíneo, mas tem um elo afetivo. Será que o elo afetivo poderia ser abarcada aqui no que se refere à sucessão testamentária? E a resposta para isso é sim, é lógico. É sim. Sim. E nós já falamos anteriormente que o valor social, que o valor jurídico do afeto, o afeto tem uma importância imensa no ordenamento jurídico. A ponto de que, vocês já viram isso em direito de família, eu posso afirmar que o afeto supera o elo consanguíneo. Um elo afetivo pode superar um elo consanguíneo. Isso porque, em algumas situações, um sujeito pode afastar o seu elo biológico para colocar, por exemplo, no seu registro de nascimento, o elo afetivo. Então, a resposta para isso é que, sim, abarca, e um bom exemplo é na adoção. Então, quando nós pensamos em legitimação testamentária, pensando aqui a hipótese do inciso 1, os filhos ainda não concebidos, nós pensamos também naqueles advidos por elos consanguíneos, mas também por elos afetivos. Bora botar essa observação? No código, também elos afetivos, como estas anotações ficaram com vocês, é interessante a gente botar, se você estiver escrevendo no seu código, coloque essa anotação, porque ela é muitíssimo importante. Agora, como no direito tudo pode ser complicado, bora pensar aqui no embrião. E o embrião? Entenda o que nós vamos falar aqui agora. E aqui agora eu vou falar para você que não existe resposta. Aqui a gente interpreta. E a interpretação do Código Civil leva enquanto premissa, lógico, o princípio da boa-fé. Aqui eu vou levar em premissa as noções de afetividade, segurança jurídica, a noção, por exemplo, de dignidade da pessoa humana. Perfeito? Mas bora pensar aqui. Ó. Um embrião, o que é um embrião? É algo que ainda não foi implantado. Perfeito? Não foi, eu preciso implantado. Então, se não foi implantado, não é um nascituro, porque não foi concebido. Não nasceu, então não pode ser considerado nascido. E a situação do embrião? Como é que nós vamos resolver a situação do embrião? Aqui agora nós precisamos voltar. Voltar para onde? Para o artigo 1597 do Código Civil. Aqui agora a gente vai voltar lá para o direito de família. A gente está trazendo aqui uma interpretação da matéria bem ampla, tá? Para que você não fique desassistindo em nenhum aspecto no que se refere à sucessão. 1597 eu passei. Aqui. Olha que coisa legal. E que tipo de interpretação a gente vai falar aqui? Eu vou trazer o artigo 1597, mas eu vou dar um resumo da obra, tá bom? Artigo 1597. Presume-se concebidos na constância do casamento. Perfeito? Então, equiparam-se a filhos. Os nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida convivência conjugal. Os nascidos, que esse inciso não nos é importante, os nascidos nos 300 dias subsequentes da dissolução da sociedade conjugal, aqui porque a gente está pensando em um período de gestação, tá bom? Esse inciso também não é importante. Agora sim, aqueles havidos por fecundação artificial homóloga, opa, pare aqui, mesmo que falecido o marido,
Então, a gente está começando a perceber qual é a importância desse inciso aqui terceiro para fins de direito sucessório. Os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrente de artificiação, de concepção ainda homóloga. E o inciso 5, eu vou explicar todos. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. O que é uma fecundação homóloga e heteróloga? Homóloga é que utiliza o material genérico do próprio casal. Heteróloga, que utiliza material genético de pessoa diferente, de pessoa diversa. Entenda, no caso do embrião, nós não temos regra ainda pré-estabelecida, portanto, nós temos que interpretar. E aqui é bacana a gente pensar que ainda doutrina majoritária entende que mesmo no caso do embrião, vamos botar isso, mesmo no caso do embrião, o prazo decadencial de 2 anos deve ser obedecido. Perfeito? Mesmo no caso do embrião, o prazo decadencial de 2 anos deve ser obedecido. Então, hipoteticamente, hoje, doutrina majoritária entenda que nós temos correntes, nós podemos ter manifestações judiciais contrárias. Na verdade, o direito de família, ele tem que ser redesenhado, inclusive, em função desse avanço tecnológico. Mas é interessante a gente pensar que hoje a nossa regra é que, mesmo no caso de embrião, nós estaremos diante de um sujeito. Bora pensar aqui, hipoteticamente. O sujeito congelou o seu material genético, tá? Existe ali o sêmen foi congelado. Temos ali E aí, 10 anos depois, houve um nascimento. A mulher pega, o marido manifesta a vontade, deixou estabelecido. Né? Não vamos nem pensar numa hipótese diferente do inciso 5, em que o marido não tenha manifestado a vontade. Porque a doutrina, nós temos excelentes artigos científicos pensando dentro dessa premissa. Agora, bora pensar aqui na situação. 10 anos depois, nasce o menino. Ele pode ser herdeiro? Resposta, hoje, não. Não utilizando qual base? Base da doutrina majoritária. Anderson Schreiber, nós podemos utilizar aqui Rodolfo Pamplona, Tartucci. Nós podemos estabelecer que o prazo decadencial de 2 anos deve ser estabelecido mesmo para embrião. Então, hipoteticamente, nós teríamos o caso de um sujeito que nasceu 10 anos por inseminação artificial. Aquele indivíduo, ele pode ser considerado filho, mas não tem direito hereditário, não tem direito sucessório. Entendeu? Nós reduzimos aqui as teorias. Para a gente poder fechar a nossa aula, ainda pode ser objeto pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E é lógico que nós estamos pensando em pessoa jurídica de direito privado. E aí nós pensamos sociedades, nós pensamos fundações, nós pensamos autarquias. Pessoa jurídica pode ser objeto. Então, um excelente exemplo de pessoa jurídica enquanto... Olha o que é que nós estamos falando aqui. Enquanto legitimação, enquanto legitimada em matéria de sucessão testamentária, uma empresa pode ser beneficiada, pode compor ali o rol de beneficiário em um testamento, tá bom? Então, uma coisa que sempre acontece, é um excelente exemplo, é comum professores deixarem em suas bibliotecas para instituições de ensino, por exemplo. Eu posso, imagine a situação de eu deixar para uma das instituições em que eu leciono a minha biblioteca. Isso é possível em sede de testamento. Perfeito? Professores deixarem bibliotecas, isso é muito comum. Agora, tem uma observação aqui, que se estamos falando de pessoa jurídica, estamos pensando em pessoas jurídicas que foram concebidas de maneira regular. É necessário ter a regularidade, a regularização da pessoa jurídica. Então, em contrassenso, eu posso botar que pessoa jurídica irregular carece
de atributos necessários. Carece de atributos necessários para ser beneficiada em um testamento. Tá bom? A última parte, que também pode ser beneficiada em um testamento, estamos pensando quem é que pode ser legitimado, tá bom? São as fundações. Olha que coisa interessante. E aqui também cabe, eu preciso falar isso, essa é a primeira observação, estamos falando aqui de fundações de direito privado. Por quê? As fundações podem ser de direito privado ou podem ser de direito público. As fundações de direito privado, ela advém da manifestação de vontade no decujus. As fundações de direito público, elas advêm de lei. Então, fundações privadas, pois as públicas dependem de lei, tá bom? E aqui nós estamos pensando, porque estamos pensando em testamento, estamos pensando no sujeito que manifesta a vontade no sentido de criar uma pessoa jurídica, que é uma fundação, uma pessoa jurídica fundacional, tá? E o que é uma fundação? Uma fundação nada mais é do que patrimônio personalizado. É você dotar de personalidade jurídica patrimônio. Então, eu posso criar uma fundação, e a fundação pode ser criada em vida ou pode ser criada em morte. E em morte pode ser criada em função de um testamento. É por isso que fundação entra aqui. Fundação, nós já trabalhamos lá em parte geral, tá bom? Nada mais é do que, vamos botar isso aqui, do que patrimônio personalizado. É você dotar de personalidade jurídica patrimônio. E uma fundação pode ser criada também em testamento. Tá bom? Nós vamos fechar aqui a nossa aula. Deixa eu interromper aqui. E aí eu quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Desejar toda sorte de bênção para você. Grande abraço. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu!